Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no Salmo 112. Deixa eu tentar colocar um filtro. Esqueci de colocar este. Então é isso, gente. Vamos lá. Não dá. Ah, deu. Ai, socorro. Então é isso, vamos lá. Vamos começar orando, entregando nossa semana para o Senhor. Gente, vocês viram como o dia tá bonito? Meu Deus, tá tipo muito bonito. Tá um azul lindo o céu e as plantas muito verdes. Eu tava vendo. E aí eu cheguei aqui, eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, sabe, nos faz esses lugares verdejantes onde, tipo, tudo se faz novo, tudo está revigorado, que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, onde correm as águas, né, a água viva, a fonte da viva, sabe, onde nos renova-nos para mais uma semana, renova-nos para mais um dia, renova-nos, e é isso, vamos embora? Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por tudo. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor criou, tudo que o Senhor formou, tudo em nós, tudo fora de nós, tudo que serve para nos dar fôlego, para nos dar vida. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, porque todas as coisas se fazem nova a cada manhã. Muito obrigada pelas suas misericórdias que se renovam. Nós te consagramos, sabe, Pai? A nossa vida, o nosso dia, a nossa semana, a leitura dessa palavra, em nome de Jesus, Deus, que assim como o salmista foi, que nós estejamos prontas e preparados para essa semana, enfrentá-la com coragem, com força, com vigor, com tudo que é em Ti e em nós. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então, bora. Salmo 112. Vou nem falar nada. Vai dizer: Aleluia. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva. Olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. É isso. Salmo 112, concluído com sucesso. Minha mãe tá aqui perguntando, cadê a live, menina, que não apareceu a notificação pra mim. Sei lá, nem sou dona do Instagram. Gente, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. O salmo de ontem, então, a gente ficou um pouco presa ali naquele início, né, falando sobre aleluia, que nós possamos glorificar a Deus juntos e, enfim, com os nossos corações, junto com aqueles que lhe obedecem. Então, eu ontem aproveitei que era um domingo e na verdade, eu acho que o Espírito Santo de Deus nos conduziu, porque eu nem sabia o que falar. Mas esse Salmo 111, ele finaliza assim:
para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. E uma das coisas que mais queimam o meu coração é essa palavra, não esse versículo, tem outros versículos. Aí minha mãe conseguiu entrar. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Deixa eu subir, senão as letrinhas ficam aqui na minha frente. Mas como eu tava falando, uma das coisas que mais queimam no meu coração é essa palavra. O princípio do saber é o temor ao Senhor. O princípio é assim mesmo. O princípio da sabedoria é temer a Deus. E por que que isso é uma coisa muito forte para mim? Porque isso foi uma coisa muito viva para mim. Foi uma coisa que eu vivi muito forte para mim. Porque eu acho que, né, eu já contei aqui outras vezes e talvez alguém não ouviu, talvez chegou alguém novo, enfim, talvez alguém não lembre, porque a gente vai falando assim as coisas e às vezes passa batido uma coisa e fixa outra, né? Mas essa parte de temer a Deus foi muito forte para mim, em especial no tempo que eu viajei. Eu tive um tempo que eu fui fazer um intercâmbio fora. E aí eu precisei, e aí antes de eu ir, eu tava num tempo muito bom na igreja, muito bom com amigos, muito bom com a família, muito bom, mas em especial na igreja. Eu tava servindo muito, eu tava aprendendo, eu tava naquele período ali de firmar raízes. E eu, nesse momento que isso aconteceu, que deu certo de eu ir, eu fiquei preocupada. Eu comecei a temer muito, muito. Por quê? Porque eu sabia que as pessoas que iam para lá iam para viver as suas vidas. E a Austrália é um país top. Não, mas é de verdade, gente. Ela é muito tranquila lá. Enfim. Mas as pessoas que vão, elas vão realmente nessa intenção de tipo, cara, eu tô longe da minha família, eu tô longe da minha igreja, eu tô longe dos meus amigos, ninguém vai saber, tô do outro lado do mundo, ninguém vai saber o que eu fiz aqui, então vamos experimentar coisas novas. E aí eu comecei a ficar com isso no meu coração. Então eu comecei a temer muito, tanto que eu tenho um post aqui, talvez lá para baixo, falando um pouco sobre isso. Por quê? Porque ao ir para a Austrália, foi o período que eu mais cresci em Deus. Por quê? Porque eu resolvi temer. Porque eu resolvi não, porque veio esse temor. Temor de quê? Temor de desagradar o Senhor. Temor de amar menos o Senhor. Temor de não conseguir desenvolver e continuar aquilo que o Senhor tinha começado, a boa obra que o Senhor começou aqui. Me veio um temor, de maneira que eu vivi lá como um ET. Eu morava com outros estudantes, né? Cheguei um tempo que eu morei com uma família, depois eu fui para casa de outros estudantes e esses estudantes era festa, 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 todo dia tinha festa. E eu subia pro lugar onde dormia eu e mais um monte de gente, e às vezes tinha gente lá fazendo de tudo que era coisa errada. Eu ia para um espacinho assim, para uma varandinha, e eu lia minha Bíblia, e eu me ajoelhava, e eu orava. E foi um período muito difícil que eu tive lá. Por quê? Porque eu não estava na mesma sintonia, eu não estava com vontade de fazer aquelas coisas, eu estava com muita saudade de tudo que eu estava vivendo no Brasil, que eu tinha vivido no Brasil. E era maravilhoso o lugar. E eu consegui, graças a Deus, aproveitar tudo, mas foi o período mais difícil, assim, da minha vida, sabe? Foi um período, não mais difícil, mas foi um período bem difícil. Mas, enfim, mas isso, e foi tão difícil, a ponto de várias vezes eu, minha mãe, enfim, todo mundo que estava do meu lado perguntar, por que que você foi?
Sabe, por que que essa porta se abriu? Na verdade nem se abriu, eu que arrombei mesmo. Por que que por que que isso aconteceu? Por que que Deus deixou que eu fosse? Enfim, foram várias vezes, vários anos, e depois foi mais difícil ainda, pior ainda, a ponto de vir sempre na consciência assim: por que que eu fui? Sabe, por que que eu fui, Jesus? Mas eu vejo que esse período foi o período que talvez mais me moldou como cristã, que mais me firmou. Porque quando eu voltei, eu estava decidida. Eu falei, é Cristo que eu quero, é Cristo que eu vou seguir. E isso já faz mais de 10 anos. E é isso. E aqui, gente, vai falar assim, ó. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. O temer a Deus, ele necessariamente vai te levar para este lugar de obedecer aos mandamentos. Às vezes a gente fica tão preocupado em como obedecer, como fazer obras, né? Não, mas a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela graça. Mas, e lá em Tiago fala, me mostra suas obras que eu te mostro, né? A minha, esqueci. Mas enfim, o que eu tava falando? Mas enfim, as obras e o obedecer a Deus, ele vem deste lugar de temer a Deus. Por quê? Porque não é com a gente, de fato, a gente não consegue obedecer. A gente não consegue ser bom bastante. Pela gente, a gente não consegue fazer boas obras. Então a gente precisa o quê? Temer. A gente precisa buscar em primeiro lugar essa sabedoria que é de temer a Deus, que é de, cara, não é um medo, não é um medo, medo é o seguinte, medo é você virar e falar assim, eu não vou fazer, porque se eu fizer isso, Deus vai me castigar, ou Deus vai me tirar isso, ou Deus vai me, né, tipo, é um medo de, tipo, perder coisas. Mas temer a Deus é medo de perder Ele. É medo de perder o que Ele tem feito em você. O coração que Ele tem gerado em você. Eu entendo por isso, por temer e por essas coisas, tá? Então, ele vai... E aí, depois desse início que vai falar sobre temer a Deus e obedecer ao Senhor, ele vai falar todas as outras coisas que a gente faz. Então, ele empresta generosamente, ele dirige os seus negócios com honestidade, ele é correto, ele não tem medo de receber más notícias, sua fé é forte, pois ele confia no Senhor, ele não fica preocupado e nem tem medo, ele tem certeza que os seus inimigos serão derrotados, ele dá generosamente aos pobres, a sua bondade dura para sempre, ele é poderoso, ele é respeitado, ou seja, todo o restante vem depois que você, tipo, está ali na presença do Senhor, está temendo a Ele, está, sabe, está obedecendo, está fazendo as suas atitudes, as suas obras, elas vão partir deste lugar, entendeu? Então é isso. Marina, mas eu sou tudo isso, você mesmo falou que você teme a Deus, mas as coisas ainda assim são difíceis. Mas aí vai falar aqui, ó, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor, ele não tem medo de receber más notícias, né? Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, seus descendentes serão abençoados. Gente, eu creio na palavra de Deus, entendeu? Eu creio. E é isso. Eu não tenho muito o que falar. Eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte de temer a Deus, de amar o Senhor, de
de buscar obedecer os seus mandamentos, como a gente disse, como é que se diz? Eu faço a minha parte, a parte de Deus é Ele que tem que fazer comigo, entendeu? E se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, do mesmo jeito, entendeu? E Ele sempre tem sua maneira de conduzir cada história. É isso, nosso tempo se esgotou. Espero que a gente tenha aprendido não, né, gente? Eu não quero me colocar nessa posição de, sei lá, eu tô aqui só na posição de compartilhar, então espero que a gente tenha, tipo, entendido mesmo, entendido um pouco mais sobre esse lugar de temer a Deus, dessa sabedoria que está em temer a Deus e, né, das nossas obras, da nossa obediência, de onde vem todo o restante. Amém? Beijo, Deus abençoe, obrigada.